A gente conversa agora com o professor e advogado especialista em direito público, constitucional e contratual, Matheus Costa. Ele fala sobre o STF descriminalizar a maconha para uso pessoal, o julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Votação está 4-0. O doutor vai nos atualizar se o placar ainda continua 4-0 e vamos entender o que muda a partir de agora, conversando com o doutor Matheus. Doutor, muito obrigado por falar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Tiago, obrigado pelo convite, estou aqui muito honrado e à disposição para a gente discutir esse tema que está tão em voga e aí que todos acompanham o julgamento do STF. Em voga e dia muito a gente discute isso, né, doutor Matheus? Descriminaliza ou não a maconha, outras drogas também já foram discutidas e agora a discussão chega lá na Suprema Corte Brasileira. Em havendo a maioria, doutor, optando por descriminalizar o uso da maconha, o que muda, hein? Agora todo mundo pode plantar, comprar a quantidade que quiser, não é mais não há nenhuma ilegalidade no uso, na venda. O que acontece se o placar continuar assim, aumentando e a maioria dos ministros optar por descriminalizar? Então, Tiago e demais ouvintes, é importante entendermos o que está em julgamento, né? O que está em julgamento não há liberação total do uso de qualquer droga que seja. Se fala maconha em razão de um voto do ministro Barroso, que ele opinou, né? Ele votou por ser apenas a droga maconha, né? Apenas a substância ilícita maconha, que para uso pessoal isso não seria mais a criminalização, ou seja, estaria descriminalizando para uso pessoal a quantidade ali que ele se refere a 25 gramas. Isso foi acompanhado por outros ministros, mais especificamente o ministro Fachin, mas ainda a votação está em aberto. Lembro que o ministro Gilmar Mendes, que também votou, ele opinou não somente pela substância maconha, mas ele opinou para que se libere, desde que seja para uso pessoal, todas as demais substâncias ilícitas. E, ora, como que isso chegou no Supremo? A partir do que e quando? Será que há um grande figurão por trás, né? É importante dizer que isso chegou através da Defensoria Pública de São Paulo, através de um recurso, onde ali se estava discutindo justamente a criminalização ali de um indivíduo sobre o porte pessoal, aquilo para o seu uso próprio. E qual que é a corrente, né? Por que se defende aí essa descriminalização? Tal como acontece no caso do álcool, tal como acontece no caso do cigarro, o que está discutindo é a liberdade do indivíduo de ter o seu autocontrole. Eles alegam, os defensores da descriminalização, que o Estado punitivo, o direito penal, né, a justiça, ela não poderá adentrar nessa seara particular, que é para o uso próprio. Claro que como o julgamento ainda está aberto, algumas coisas nos causam certa preocupação e certos questionamentos. Dentre eles qual que vai ser a quantidade? O que é o uso pessoal? O uso pessoal é você plantar em casa e fazer esse uso na rua. O uso pessoal é você adquirir uma menor quantidade. Então, são essas situações que ainda está em aberto. Realmente são 4 votos aí pela descriminalização, mas que ainda não decidiu, até porque hoje não teve sessão, hoje é a posse do novo ministro do Supremo, Cristiano Zanin, e que vai continuar na próxima semana. Inclusive o próprio ministro que toma posse hoje no lugar do Ricardo Lewandowski, que se aposentou, doutor, ele tem direito de participar dessa votação também? Ou fica fora porque o julgamento já havia começado antes dele entrar ao Supremo, hein? Perfeito. Como o ministro Ricardo Lewandowski, ele não proferiu
voto e mesmo que tivesse proferido, a votação está em aberto, ainda não foi declarado o resultado final, ele sim, agora o ministro Cristiano Zanin, pode proferir um voto e deve proferir um voto para bem ou para o mal, para o sim ou para o não, a respeito dessa matéria. E eu lembro que na sabatina dele, quando questionado para ele sobre uma possibilidade de atuação nesse caso específico, que ele pensa sobre aborto, sobre descriminalização da droga para uso pessoal, ele se absteve, certamente para não antecipar possível julgamento que está por vir, que a gente está acompanhando hoje em dia. Doutor, o senhor acredita, pela tua experiência na área como professor de direito, advogado, já há muito tempo, com muita experiência, que o nosso país, a Suprema Corte Brasileira, em especial, está preparada para a gente debater esse assunto? É o momento de discuti-lo? Qual é o teu entendimento, mais, além de professor, claro, mais de cidadão? É o momento para a gente discutir isso, doutor? Porque é um assunto que acaba virando muito controverso e a gente não tem como fugir disso. Exato. Tiago e demais ouvintes, eu tenho uma posição, eu falo até pragmática, da atuação do Supremo. Entendo que o Supremo ele tem que atuar dentro daquilo que ele está proposto, que é o quê? O guardião da Constituição. Se pergunta, essa questão da descriminalização, ela tem a ver como guardião da Constituição? Em um primeiro momento, não. Não, até porque não foi uma causa originária que nasceu no Supremo. Chegou ao Supremo através de recursos aí disponíveis para todos. Então, eu sou da cadeira, catedrática aí de alguns outros pensadores e estudiosos da matéria, de que esse debate ele tinha que ter começado na Casa Legislativa. Ele tem que ter começado, ou tinha que ter sido proposto a um debate mais amplo, audiências públicas lá no Congresso Nacional. Eu, particularmente, entendo que a descriminalização do uso para o uso pessoal pode ser um caminho viável para diminuir aí outros problemas que o sistema penitenciário prisional brasileiro enfrenta, Porque todo mundo, quando ali ele é pego, guarda, pega uma pessoa com uma quantidade de substância ilícita, ele, em sua maioria das vezes, vai responder por tráfico. Então, vai depender de uma defesa técnica boa, e aí a gente sabe, não vamos ser ingênuos, defesa técnica boa, são advogados particulares, são pessoas que detêm uma certa condição financeira para contratar um profissional, para que, em vez de responder por tráfico, responda pelo uso para uso pessoal, que é o artigo 28 da Lei de Drogas. E quero ressaltar, olha, Matheus, então você está defendendo aí que essas pessoas para o uso, elas vão ficar soltas, elas não vão para a cadeia? Não. Até porque o artigo 28, ele não estabelece prisão. Porém, o que acontece é que na hora que ocorre aquela primeira abordagem, consequentemente, ele vai responder por tráfico. E o tráfico de drogas, aí sim, é uma pena mais pesada e tem que ter um combate efetivo aí do Estado. Então, bem objetivo na sua pergunta, não vejo que esse é o momento, Eu acho que esse processo, essa situação, ela teria que ser provocada e teria que ter um resultado, uma participação maior da sociedade no âmbito de audiências públicas feita no Congresso Nacional, tal como foi feito no caso de aborto, caso de eutanásia, caso de união homoafetiva, porque depende aí de toda uma questão aí já estrutural da sociedade brasileira. 4h29, tem ouvinte participando com a gente com a dúvida. Vamos colocar a dúvida do ouvinte no ar para o doutor Matheus explicar também. Alô, boa tarde. Boa tarde, galera. Estou escutando esse tema muito interessante aí da descriminalização das drogas, Se
falou aí da cerveja, do cigarro, né? Só que isso a gente compra no supermercado, né? E a droga nós vamos comprar de quem? Do traficante, né? Ou vai poder ser comercializada em pequenas porções também em supermercado, em bares, restaurantes, né? Isso é que tem que estar em questão, porque independente da quantidade, isso aí está sendo comprado na mão de traficante, né? Esse é o problema. Essa é uma dúvida, né, doutor? Talvez até a principal dúvida em havendo essa descriminalização do uso pessoal da maconha. Essas pessoas que não estarão cometendo crime, elas vão ter que comprar a substância. Onde comprar? A mão dos traficantes? Ou vai haver uma explicação no voto, na decisão dos ministros, permitindo que algum local venda isso, né, doutor? Exatamente. Que acontece? Até porque a votação está em aberto e foi muito boa essa participação do ouvinte e é a grande dúvida. E eu também compartilho do próprio ouvinte essa inquietação, porque algum lugar vai ser adquirido. Quando se está dizendo para descriminalizar o uso pessoal, está falando para não tornar mais prática criminosa o artigo 28. O artigo 28 da Lei de Drogas determina que usar, portar, transportar e também tem um verbo lá, adquirir. Quando você fala que o adquirir torna-o isento de pena, isento da deflagração do processo penal, significa que, bom, eu posso comprar em algum lugar. E que lugar vai ser esse? Aí também o Supremo, como ele puxa para si esse tipo de responsabilidade, ele vai ter que dar uma resposta. Nos votos até agora apresentados, o voto do ministro Barroso talvez seja o que mais daria uma resposta aí para o nosso ouvinte e para todos os outros que tenham a mesma dúvida. O que o ministro Barroso falou? Ora, portar até 25 gramas de maconha não é crime, desde que seja cultivado, aí ele ainda põe 6 plantas em algum local para uso pessoal. Então ele já está falando, olha, você tem que saber, você que foi pego tem que saber, ou tem que me falar para a autoridade que uma vez lhe parar, de onde veio essa substância, para que então, se passar esse voto do ministro Barroso, caracterize a ausência, né, a descriminalização do porte pessoal. Mas do jeito que está, por isso que o debate teria que ser maior, né, e eu lembro que isso começou lá atrás, só que com o falecimento do ministro Teori Zavascki, ficou parado. Então, retornou agora e a ministra Rosa Weber, presidente do STF, falou que até a saída dela do tribunal, que é no segundo semestre, ela quer julgar isso. Então, realmente, esse é um tema que temos que ter um acompanhamento iminente da sociedade, porque o que o ouvinte colocou realmente nos causa uma preocupação. Vamos adquirir de quem? Então vamos estar fomentando aí o tráfico, que a gente sabe que o fomento criminal de forma escusa é o que faz aí a criminalização se tornar essa quase que pandemia no Brasil. 4h33 é um assunto muito complexo, e por isso que vai instigando muita gente a querer opinar também e a perguntar. Por isso que são várias perguntas que estão chegando aqui pelo nosso WhatsApp 98476110, perguntando para o Dr. Matheus Costa acerca desse julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Volto a dizer, 4-0 até agora pela descriminalização da maconha. Lembrando, haverá uma explicação por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal a quantidade que será considerada legal, ou seja, que não haverá nenhuma consequência, nenhuma punição para a pessoa, o usuário. É uma dúvida que está surgindo muito. 4h34, coloca mais um ouvinte, por favor, Giovan. Mais uma observação feita pelo nosso ouvinte, para o doutor Matheus Costa, por favor. Não pode discriminar a maconha de maneira alguma. Já tem tanta bagunça no mundo, tanto noiado, ainda vai discriminar ainda? Não, pelo amor de Deus. A ouvinte está
está indignada com essa possibilidade de descriminalizar a maconha. Doutor Matheus, em havendo a descriminalização, o Congresso brasileiro pode criar algum projeto para impedir, logo após o resultado do Supremo Tribunal Federal? Alguém pode criar algum projeto de lei, algum decreto do Executivo, o próprio Executivo também se manifestar? O que pode acontecer do ponto de vista dos outros poderes para derrubar essa decisão do Supremo? Claro, Tiago, muito boa pergunta. O que acontece? Hoje o sistema brasileiro, o sistema democrático brasileiro, ele é conhecido como um sistema de freios e contrapesos. E o que isso significa, né, na linguagem objetiva? Que nenhum poder sobressai ao outro. Então, todos os poderes, eles podem, dentro daquilo que a Constituição prevê, ter sua atuação. E já aconteceu do Supremo manifestar a respeito de um determinado tema e o Congresso, por meio de seus congressistas, seus senadores e deputados, instigarem de forma imediata a criação de alguma lei ou tornar até certo ponto inválido esse resultado do julgamento do Supremo. Até porque o julgamento do Supremo, se passar da descriminalização, ela vai ser vinculativa para os demais órgãos do Poder Judiciário. Logo, tudo que o Supremo decidir com base nessa descriminalização terá que ser observado nas demais instâncias inferiores. Então, claro, o Congresso, dentro do seu poder de atuação ampla, poderá sim criar alguma lei para dificultar, criar uma lei. Um exemplo que uma vez estava se debatendo era justamente, olha, vamos, aquele que quer ser considerado uso pessoal, ele vai ter que fazer um cadastro prévio. Aquele que quer fazer uso pessoal, a substância a ser portada é até 2 gramas, né, miligramas, que foi o que o ministro lá, Barroso, deu a opinião. Então, sim, eu vejo que vai ser natural, mesmo uma decisão certa ou incerta, para o bem ou para o mal, descriminalizando ou não, o uso de substâncias ilícitas para fins pessoais, o Congresso, sim, certamente vai dar uma resposta sobre o que pensa. Até porque vimos do ano passado, das eleições do ano passado, hoje, em sua maioria, o Congresso é considerado conservador. 4h37, eu digo, o assunto é muito instigante mesmo, essa pauta que está sendo discutida lá no Supremo Tribunal Federal. 4h37, tem até ouvinte brincando aqui, de forma bastante irônica, dizendo que se for aprovada a descriminalização da maconha, Ronaldo Caiado não vai permitir que se venda, que se comercialize maconha aqui em Goiás. O ouvinte aqui tem uma criatividade impressionante. 4h38, tem ouvinte participando com a gente também, agora falando sério, ouvinte participando pelo 98476110. Boa tarde. Boa tarde, Thiago, e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Aqui nos Estados Unidos, toda cidade tem uma loja mesmo, de maconha, de cachimbo, onde as pessoas podem comprar, pessoas maiores de 21 anos com a sua identificação. Toda cidade tem muitas lojas e eu não sei se é isso que os ministros estão querendo mais para frente, porque do contrário, a polícia pegando alguém e estando acima do limite permitido, com certeza ele jamais vai falar que essa droga veio de algum traficante. Ele vai falar que ele plantou uma quantidade pequena em casa para se livrar. Lembrando que eu sou totalmente contra a legalização das drogas no Brasil. Isso só aumenta o problema. Forte abraço, Thiago. Leandro Godoy, de Washington, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos acompanhando a nossa programação. Muito obrigado, Leandro. E aí, pegando um gancho ainda na fala do Leandro, doutor, eu tenho certamente as viaturas, os policiais militares, as forças de segurança pública do Brasil inteiro, elas não vão acompanhar o usuário até a casa dele para saber se de fato a origem daquela porção de maconha é da casa dele. Isso é por uma obviedade, a gente sabe que isso não vai acontecer. Por isso que fica muito intensa essa lacuna, essa dúvida de onde será
Onde será que os usuários poderão comprar a sua porção maconha legalizada, descriminalizada, né, doutor? Exato. Esse talvez seja o principal ponto, e muito bem lembrado pelo ouvinte. O Brasil, ele tenta, quando o assunto é descriminalização do uso de drogas ilícitas, substâncias ilícitas, ele tenta utilizar por base os Estados Unidos, né, como se fosse um espelho do modo de ser e do modo de viver. E aqui eu lembro que lá toda a estrutura jurídica, estrutura administrativa é totalmente distinta. Os Estados Unidos demonstrou que duas coisas a partir da sua evolução social nesse ponto de vista da droga, de que não houve diminuição, né, de violência, mas não houve aumento. Ao se controlar, né, por meio dessa compra em algumas lojas, aumentou até o quesito aí, imposto. Então, muitos dos defensores da descriminalização dizem, se regularizar, o Estado vai ser o grande beneficiado, porque ele vai querer ganhar na ponta. Né? A gente sabe, o Estado, como um ser fiscal, ele vai controlar tudo aquilo que a ele dependa. Então, realmente, a discussão ela vai galgar muitos outros caminhos. Quando se está descriminalizando, mais uma vez eu reforço a necessidade desse debate ter sido começado no Congresso Nacional. É justamente por isso que o ouvinte falou, porque lá no Congresso Nacional, quando se estava estudando isso, estava vendo, bom, quem vai controlar? Né? A Agência Nacional de Saúde? Vai ser a Anvisa? Vamos criar uma agência, uma autarquia federal para controlar esse tipo de realidade nova aí? Ou vamos fechar os olhos para isso? Vai ter cadastro ou não vai? Lembro, né, e finalizando com essa resposta, que a Argentina tem a descriminalização, mas nem por isso lá tem regularização dessa questão aí da compra em local aberto. Ao contrário de quem já teve oportunidade ou já leu, o Uruguai, por sua vez, foi descriminalizado, mas foi via Congresso, foi via participação popular, que opinaram lá, através de um plebiscito, de que toda a população ali do Uruguai, ele abriu ali essa chance de ser descriminalizada. E tanto se faz verdade que turista não pode diretamente comprar a substância. Você tem que ter uma carteira, você tem que regularizar a sua inscrição. Então, isso, pessoal, depende de um amplo debate. Quando você concentra isso na mão de poucos, e com todo respeito à própria atuação do Supremo, você vai deixar algumas lacunas que serão de difícil solução.